A todos e a todas, eu cumprimento a Sua Excelência, a Senhora Prefeita do município, Prefeita Fátima Borba. Em nome dela, saúdo todos os que compõem o governo municipal. Cumprimento também o nosso deputado, Franci Hacker, e em nome dele, cumprimento a todos os que compõem o Legislativo Estadual e Municipal, bem como o nosso padre, querido padre Sidney. Na condição de filho adotivo desta cidade e movido pela paixão, mas também por dever de ofício, fui provocado enquanto historiador a traduzir os significados históricos no 70º ano de emancipação política e administrativa da cidade de Cortês. Antes, pois, convém fazermos um recorte do que venha a ser o nosso entendimento sobre a história. A história, enquanto ciência, aquela escrita com o H maiúsculo, não significa propriamente o passado. A história, epistemologia, não se resume à exaltação de heróis, à memorização de datas ou à codificação de fatos. A concepção segundo a qual nos filiamos trata-se de compreender que a história não é a ciência do passado, mas é a ciência dos homens e das mulheres no tempo, onde passado, presente e futuro se encontram. De outra maneira, poderíamos resumir esta definição ao dizer que a história é feita de gente e, de alguma forma, está viva no tempo presente. A este exemplo, podemos dizer que o que fizeram os vereadores cortesenses na Câmara de Amaragi, culminando no projeto elaborado na Assembleia Legislativa do Estado, que erigiu Cortês e outros 11 municípios a 29 de dezembro de 1953, foi somente o início da busca pela nossa autonomia política. À medida em que a emancipatio, palavra latina que quer dizer tornar-se livre, não trata-se de um fato completamente acabado no passado, mas de um devir, ou seja, uma busca constante da cidade e do seu povo por independência. Independência política, independência financeira, independência social, alimentar e tantas independências que desejamos ter. Em busca incessante por independência, justifica esse nosso encontro de todos os anos em praça pública para celebrar as conquistas, mas também projetar o futuro que queremos. Esse desejo incontido de construir todos os dias uma cidade já emancipada é expresso pelos antigos em nosso jornal local, que em seu nome carregava aquilo que o distrito de Cortês queria ser, a cidade, o jornal A Cidade. Em seu primeiro ano de circulação, em 1954, o impresso de Dr. Roberto, primeiro prefeito de Cortês, de Luiz Braga, do poeta Bernardino Borba, trouxe em seu editorial, abro aspas, hoje somos uma cidade. É com muito orgulho que escrevemos Cidade de Cortês. Os homens da legislação e do governo permitiram que o velho sonho de gente do presente e do passado se concretizasse. Temos nosso município. Existe agora uma grande responsabilidade para nós. Temos que fazer do nosso lugar uma grande terra. Em resumo, fazer de Cortês uma grande terra, conforme desejavam os nossos pais fundadores, em primeiríssimo lugar, é conhecer e amar sua história, a maneira que mencionamos. História que se faz com gente, quer seja da família mais tradicional da cidade
ou aquela gente simples que faz a cidade funcionar, dos morros, da zona rural, dos recantos mais longínquos. História que se faz no tempo, que conhece o passado, que busca viver com plenitude o presente e está com o coração aberto para o futuro. Quis os ventos de Clio que estivéssemos neste 29 de dezembro falando do Palácio José Valença Borba, para reverenciar os acontecimentos importantes da história contemporânea de Cortês, onde podemos testemunhar o processo de revitalização de patrimônios materiais da cidade. O povo deve reconhecer que, ao revitalizar os prédios antigos, a gestão municipal revela respeito pela memória das pessoas que passaram, além do fato de que estão sendo devolvidos à população importantes equipamentos públicos, quer seja a prefeitura, a antiga estação ferroviária ou ainda a Praça 29 de Dezembro, espaços promotores de emancipação. Emancipação à medida em que garantem cidadania, promovem a socialização e a ocupação da cidade. A nós que operamos com a história, este monumento que chamamos de prefeitura trata-se, na verdade, de um documento histórico, pois estas paredes que estão sendo restauradas nos falam de acontecimentos, nos lembram pessoas e lutas sociais que nesta sede administrativa foram travadas. Convém elucidar que este palácio carrega a memória do prefeito José Valença Borba, partícipe ativo do processo de emancipação política, ao lado dos companheiros Carlos de Barros Cavalcante e José Roberto de Melo, tornaram conhecido o lugar que o Estado de Pernambuco desconhecia. Ligado ao ramo empresarial, iniciou sua vida pública como vereador em Amaragi, sendo um dos mentores do projeto de nossa emancipação. Por 3 mandatos atuou como prefeito de Cortês. Em sua casa, o dia 29 era marcado por muita festa para a população. Dentre as obras que realizou, podemos mencionar o Mercado Público Municipal e a Praça 29 de Dezembro. Como legado, José Valença deixou uma tradição política que vem sendo preservada pelo seu filho, também prefeito por 2 mandatos, Hernani Soares Borba, e por sua nora, a atual prefeita Fátima Borba, a quem o povo de Cortês condecorou como a primeira mulher prefeita eleita da cidade. Ao final, pode-se dizer que estamos vivenciando uma grande efeméride, ao passo que rememoramos o legado histórico e cultural que herdamos de 7 décadas. Temos as potencialidades necessárias para fazer valer a vontade antiga de fazer da pequena Cortês uma grande terra. Nossos recursos naturais são privilegiados, com condições para o turismo rural e ecológico. Nosso solo é propício à agricultura familiar. Somos banhados por um rio dentro da cidade. E para completar, temos um povo criativo, cheio de fé e acolhedor. Atualmente, visitantes, turistas reconhecem Cortês como uma cidade que vivencia o significado do seu nome. Ou seja, Cortês é gentileza, Cortês é educação. Quem se dispõe a conhecer o povo de Cortês sabe que trata-se de um povo refinado, que conhece a si, mas também é povo crítico, é povo reflexivo, é povo emancipado. Viva a emancipação política, viva o povo de Cortês. Obrigado. Obrigado.